Olá, sou Flávia Custódia, nutricionista e chefe de cozinha. Seja muito bem-vindo ao canal NutriChef, cheio de receitas saudáveis para você. Hoje nós vamos falar sobre o rótulo dos alimentos. Muita gente tem dificuldade de interpretar o rótulo que vem nas embalagens. Como saber se o pão é 100% integral ou não? Se a porção referida na embalagem é adequada para a saúde? Posso confiar na informação nutricional? Você também tem essa dificuldade? Então acompanhe esse vídeo e tire todas as suas dúvidas. Eu separei algumas embalagens para mostrar para vocês como deve então ser interpretado o rótulo. Aqui, por exemplo, nessa embalagem de pão, tem duas partes muito importantes para verificar. Esse quadrado, que é a informação nutricional, e os ingredientes, que vem descrito logo abaixo da tabela, ou ao lado, ou acima, depende do tipo da embalagem. Então, esse quadrado, ele descreve os nutrientes: caloria, proteína, carboidrato, gorduras, fibra, sódio, geralmente tem todos esses nutrientes. Então, a porção referida é muito importante observar. Aqui no caso desse pão, 50 gramas equivale a 2 fatias. Então, em 2 fatias tem 113 calorias, 20 gramas de carboidrato, sendo 2,5 gramas de açúcar, 5,5 gramas de proteína e 1 grama de gordura total. Importante também ver gordura saturada e gordura trans, que não são gorduras muito boas para a saúde. Muita gente fica comparando só caloria, então às vezes não leva certos produtos porque um tem às vezes 10 calorias a mais que o outro. Então é importante ver também, comparar carboidrato, proteína e gordura, porque se um produto às vezes ele é um pouco mais calórico, mas é por conta da proteína, então ele se torna mais interessante no poder de decisão, por exemplo. E o sódio é outro fator muito importante observar, sempre na porção. Então, a quantidade de sódio interessante numa embalagem seria 200 mg de sódio na porção. Aqui no caso, em 2 fatias, que é a porção referida, tem 155 mg de sódio, então está dentro do esperado. Se, por exemplo, eu for ver agora num amendoim japonês, aqui a porção referida, 25 gramas, que é 1/4 de xícara de chá. Perceba que não é muita coisa. A quantidade de sódio nessa porção são 226 miligramas. Então tem que ter muito cuidado, porque aí já ultrapassa a recomendação por porção e quando soma, por exemplo, o sódio do restante da alimentação, você passa a ingerir uma quantidade exorbitante. Então é importantíssimo observar. Outro detalhe é fibra. Como fala de um pão integral, espera-se que tenha muita fibra. Então, uma porção interessante seria 3 gramas de fibra, pelo menos na porção. Aqui tem exatamente 3 gramas de fibra nas 2 fatias de pão, então também é interessante. Então, são detalhes importantes de observar na hora da compra. E em relação aos carboidratos, hoje a indústria está sendo também obrigada a descrever se tem o açúcar ou não. Por conta dos diabéticos, para quem também faz controle, é interessante você observar. A segunda parte importante é observar os ingredientes, que é onde vai ser detalhado todos os ingredientes, o tipo do açúcar, o tipo da gordura, se for usado adoçante ou não, aditivos químicos, que é muito importante observar, conservantes, corantes, por exemplo. E no caso do pão integral em especial, como saber se é 100% integral ou não? Na tabela não dá essa informação, então você precisa ler. Aqui no caso tem, primeiro ingrediente, farinha de trigo integral e segundo, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa aqui é a farinha branca comum. Então esse é um pão que não é 100% integral, porque ele tem as 2 farinhas, apesar que o primeiro ingrediente é a farinha de trigo integral. Vários outros tipos de pães começa com a farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, e em seguida vem a farinha integral, que não é tão interessante quanto esse, por exemplo. Não estou fazendo propaganda de marca, tá, gente? É apenas, são escolhas que eu tinha disponíveis, então eu trouxe aqui a embalagem. Então, nos ingredientes, geralmente eles colocam o que tem mais para o menos
na descrição. Então fique atento aos ingredientes e à tabela nutricional. Alimentos, por exemplo, que são zero glúten, zero lactose, 0% de açúcar. Então é interessante já observar, por exemplo, a quantidade de gordura no rótulo, porque geralmente produtos sem açúcar aumentam algum outro nutriente, então é muito importante. E cuidado que alimentos sem glúten nem sempre são menos calóricos. Muita gente tem a ilusão que o alimento sem glúten, sem calórico, ele vai ser reduzido de calorias. Na verdade, é uma substituição da farinha comum pelas farinhas sem glúten, mas às vezes o valor calórico vai ficar igual ou até mais porque é acrescido às vezes de açúcar para dar mais sabor ou não. Então cuidado, tá? Outra dúvida que muita gente tem é essa terceira coluna, que é a porcentagem VD, que é valor diário. Então aqui descreve quantos por cento da recomendação diária tem de cada nutriente. Então em 2 fatias de pão eu estou comendo 3 gramas de fibra, que corresponde a 12% da recomendação diária. Então, como eu preciso comer 100%, por isso que é importante complementar com outras fibras, outros nutrientes para chegar a 100%. Então é interessante aqui para saber a quantidade em porcentagem do nutriente de cada item descrito também. A indústria ela é responsável por essa descrição. Então, se você tiver dúvida ou questionar se a informação está fidedigna ou não, você pode entrar em contato com a empresa ou com a vigilância sanitária para checar todas as análises, tá? Isso o consumidor tem direito. Bom, então, resumindo, muito importante observar o quadro nutricional para ver as diferenças dos nutrientes e assim você comparar com outros em relação a caloria, carboidrato, proteína e gordura, sabendo que a gordura também tem a saturada e a trans, que é importante observar. A gordura trans, o ideal é estar 0, mas no máximo 1 a 2 gramas para não prejudicar a saúde, e ler os ingredientes para você realmente saber detalhadamente quais foram os itens utilizados na preparação desse alimento industrializado, tá bom? Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado a tirar as suas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se foi útil para você, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e te aguardo na próxima semana com mais dicas e receitas saudáveis para você. Tchau, tchau!